Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, podendo levar esses ensinamentos que têm o intuito de esclarecer, as mentes preconceituosas ou cheias de conceitos que a sociedade lhes impregna nas mentes, tentando chegar o mais próximo possível da verdade. E ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Mas tento chegar o mais perto possível, não só no que eu falo, mas também nas minhas atitudes do dia a dia. Ok? Lembre-se, meu nome é Atom Azael, um nome revelado durante uma visão em meditação. Ok? Meu nome espiritual. Hoje vamos dar continuidade às revelações ou significados do texto bíblico. Ok? Lembrando já a vocês que seguem, se tem interesse em que eu lhes dê a revelação de algum trecho da Bíblia, ou seja, o verdadeiro significado de um trecho da Bíblia, postem aí, deixa aí embaixo na descrição do vídeo. Tá? Assim que possível, eu farei a você com o maior prazer. Ok? Então vamos iniciar. Como sempre, vamos continuar falando sobre a revelação dos nomes e dos números. Ok? Começando, Yod-He, Vav-He, que na verdade, adaptado à nossa língua, ficou Yahvé. Ok? Então, vamos lá. No hebraico, a primeira letra, que é o Y, vale na numerologia ou na gematria cabalística, o número 10. O H, quer dizer, Yod, Re, vale 5, Vav, vale 6, e Re, novamente, vale 5. Se seguirmos pela numerologia cabalística, conforme os valores da tabela gerada lá atrás, na antiguidade, teremos como resultado final o número 8. No catolicismo, diz que ele significa, na numerologia, o milagre da ressurreição e da transfiguração do corpo, representando o início de uma nova vida. Na tradição da Cabala judaica, até onde eu conheço, a Cabala é só judaica. Ele é o número que representa a conclusão da criação. Já vai começando a perceber a confusão. Não sou eu não, hein? São dos escritos. Conclusão representa a conclusão da criação e o começo de um novo ciclo. No entendimento do Atom Azael, conforme a palavra do Criador, na realidade, o 8 no hebraico representa o poder financeiro, que é ocultado, sendo substituído pelo ensinamento do milagre da ressurreição. Aliás, mais uma contradição, com muitas nos textos, entre tantos outros, Ou seja, conta a história que o tal Deus que ensinam criou o mundo em 6 dias. E 6 dias representa o homem encarnado. Descansou no 7º, ou seja, a revelação é de que o ser divino encarnou, que é o 6, e chegara ao 7º, ou seja, chegará ao 7º, que representa o acordamento, a expansão da consciência. O ser ou a alma encarnada, voltando-se ao conhecimento e à manifestação do Criador em si mesmo. Por isso volta ao descanso, que é o 7º dia.
deixando claramente equivocado o ensinamento sobre o número 8, como revelado. Tem mais com o financeiro e com a riqueza na matéria. Por isso ele é representado pelo símbolo do infinito. Vamos lá. Mais à frente eu vou explicar. Que de fato representa o ser encarnado infinitamente, enquanto não aprende como voltar à sua origem divina. Também erroneamente ensina-se que esse símbolo representa o infinito da existência espiritual. Tanto é que outro símbolo utilizado tem o mesmo significado, ou seja, o círculo, o Ouroboros, representando a ida e a volta da alma, encarnando e reencarnando, um dia em espírito e outro dia na matéria, num círculo vicioso, devido à cegueira que a mente do corpo humano causa. O número 8 nada mais é do que um círculo torcido. É o mesmo título em hebraico, Yod-He, Vav-He, que não representa o Criador, mas um Deus que foi enrustido pelos clérigos como sendo o Criador. No entanto, ele é de fato a representação do mal, ou aquele que domina o homem, fazendo voltar-se muito mais à riqueza da matéria do que ao espírito de luz. É o mesmo significado enganador dado aos personagens Lúcifer e Jesus, pois os dois têm a mesma denominação, ou seja, a luz que se fez, ou ainda estrela da manhã, ou também luz ciferina, por isso é Lúcifer. De novo, repito, interpretações enganadoras como seres distintos um do outro. Pergunto, e por que os dois têm o mesmo significado? Pense bem no que estou revelando. Liberte seu cérebro dos conceitos que lhes foram impregnados. Ok? Então eu vou mostrar agora um pequeno elástico, forma um círculo, meio distorcido aqui, mas dá para entender, É um círculo. Se eu pegar esse círculo e torcer, vai ficar o quê? Adivinha? Número 8. Entenderam? Agora, se eu deitar, vai ficar o símbolo do infinito. E se eu colocar o símbolo do infinito deitado, que é a matéria, com o símbolo infinito, que é o espírito, representa o 8 em pé, mas não é a realidade, forma-se uma cruz. Entenderam? Desenhe aí um pedaço de papel, ok? Agora eu vou falar sobre o significado de Ezequiel. Significa Deus fortalece, Deus vai fortalecer, ou Jeová dá força à criança. O belo nome masculino tem origem hebraica e bíblica, geralmente hebraica, Muitas vezes até grego, mas geralmente é hebraico, que advém de lá, da Grécia. Origem hebraica e bíblica, e surgiu originalmente a partir de Yisrael. Seu significado é formado através da junção dos elementos Azak, que significa ele era forte. Perceberam? Era forte. Está no passado. Se ele caiu na matéria, ficou fraco. Em verdade, é uma suposta interpretação dada pelos eruditos religiosos, pois tanto eles como os pagãos, sempre, desde a antiguidade conhecida, criaram deuses como representantes ou divindades alcançarem o Criador.
ou a força criadora ou ainda regeneradora, cuja mesma poucos alcançam esse objetivo. Pois para chegar até essa força, o ser encarnado precisa de muita disciplina e objetividade, independente de qualquer que seja a religião. Por isso você tem que ser livre, pensar livre. Deixo sempre bem claro aqui a vocês, Deus não existe, não da forma como que a Bíblia procura passar. É apenas uma palavra para exaltar ao que o homem ainda não entende. Baruch significa bem-aventurado, próspero, afortunado, feliz. O nome Baruch tem origem hebraica e significa, novamente, bem-aventurado. Por extensão, tem o sentido de próspero, afortunado, feliz. Nome também contradito, pois bem-aventurado seria a alma voltada para a luz, no corpo humano, ou seja, o homem. Já próspero é subjetivo, porque podemos ser prósperos na riqueza material, como também prósperos na espiritualidade. Um independente do outro, apesar que pode ser junto, mas é normalmente difícil. Difícil você ver um homem próspero financeiramente ser próspero em espiritualidade. Tanto entre os políticos como os financeiros e na igreja. Na espiritualidade de libertação. O mesmo caso é com o termo afortunado, ou seja, ter fortuna, significando muito mais a fortuna das riquezas materiais do que as riquezas do espírito de luz. Entendam que, infelizmente, os textos ditos como sagrados foram sagrados por quem? Você viu? Você estava lá. Usa aí a massa cefálica. O próprio homem o sagrou. Nada do que é dito foi revelação do Criador, da fonte geradora. Repetindo, é tudo criação da crendice e da ignorância mental dos antigos escribas, ou profetas, ou eruditos religiosos, como já explicado em vários vídeos passados. Outro nome, Jeremias, substantivo masculino, designação atribuída ao indivíduo que chora muito ou vive a se lamentar. Lamentoso. Disse da criança que acorda e chora ao pressentir que um ladrão ou pessoa ruim está agindo. Com revelação em verdade, o nome Jeremias é o mesmo que o humano, pois a grande maioria das almas encarnadas chora e vivem a se lamentar. Habacuque significa abraço e está incluso na subdivisão da Bíblia chamada de profetas menores. Então tem profetas maiores e profetas menores. Sendo um livro de apenas 3 capítulos. Provavelmente tenha sido escrito no século V antes de Cristo. Vejam bem. O texto diz que talvez tenha sido escrito no século V antes do Cristo. Que na verdade não é antes de Cristo, né? Seria antes do Jesus que eles proclamam, né? Porque o Cristo está aqui ainda. Portanto, não diz que fora escrito
pelo tal Deus ou pelo Criador. Apenas é mais uma escrita executada, como eu disse, por algum escriba ou por esse tal de Habacuque, como sendo a emanação do divino. Notem bem, se hoje o homem tem dificuldade em fazer contato com o Criador, imaginem o ser totalmente ignorante, criando e escrevendo o que vemos hoje, né? Como sendo verdades. Você vai acreditar se eu disser aqui, que o Criador me ditou um texto? Duvido. É mais fácil vocês acreditarem naquela porcaria escrita lá da Bíblia e que um pastor ou um padre passa para vocês, enganando vocês, do que vocês acreditarem num texto que eu passo para vocês que me foi revelado. É verdade. Vamos lá. Amós, aquele que ajuda a carregar o fardo, o nome que em hebraico significa levar, e que parece ser uma forma abreviada da expressão Amosiá, que significa Deus levou. Foi um profeta do Antigo Testamento. Deus levou o quê? Autor do livro de Amós. Mais um profeta, ou seja, um luciferiano escrevendo. Lembrem-se que o intuito dos escribas sempre foi o de domínio do povo nécio, como é até hoje. Eu falo sempre, e vou continuar falando até onde o Criador me permitir. Se ele é um profeta, o que significa o que Deus levou? Quer dizer o quê? Já que esse Deus não representa o Criador, evidentemente, levou seus bens, ou seja, te enganou e engana até hoje, fazendo com que se mantenhas sem seus bens. Na ignorância, seus bens seriam as coisas do espírito de luz e muitas vezes também os bens materiais. Né? Conseguiram captar? Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 e 2, está presente a numerologia cabalística. Repetindo, lembrem-se sempre que os números constantes em todo o texto bíblico não representam seu significado literal, assim como os nomes e o conteúdo, de forma geral. Ok? Mas correspondentes sempre com a numerologia cabalista, que para você entender, você tem que estudar tanto a Cabala como a numerologia cabalística. Ou, quem sabe, seguir minhas aulas, onde existem muitas explicações sobre os significados verdadeiros desses números, como veremos a seguir, que vêm da Cabala. Agora, veja bem, isso são coisas ocultas. Mesmo você aprendendo a Cabala ou a geometria, você vai ter que ser inspirado para entender isso que eu explico aqui. E aconteceu no 30º ano. 30º ano, na numerologia, é igual ao número 4. No 4º mês, novamente, e faz um 8. Já explicado. No 5º dia do mês. Por que 5º dia? Mais uma vez explicando. Representa
tanto o Criador como o lado contrário, porque no caso aqui, podemos dizer que é o lado contrário, ou pentagrama de cabeça para baixo. Né? Como é que você sabe o pentagrama é de cabeça para baixo ou de cabeça para cima? É simples. O pentagrama é o homem. Aqui, ó, braço aberto, duas pontas da estrela, pernas abertas, duas pontas da estrela para baixo e a cabeça para cima. Esse é o pentagrama do homem acordado. É a ponta para cima, a cabeça para cima. Invertindo, ele está de cabeça para baixo. Simples, né? Está com as pernas para cima, de cabeça para baixo, ele está voltado à materialidade, ao mal. Entenderam? Que estando em meio dos cativos, olha que eu te falei, é a estrela virada de cabeça para baixo. Cativos representam homens presos, encarcerados, junto ao rio Quebar. Notem bem, ele se trata de um rio da Babilônia. E Babilônia representa confusão. Confusão é o quê? Confusão mental. Babilônia foi o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque, que continua tendo um monte de problemas lá, né? Povo é jogo duro. Babilônia significa, de acordo com as informações, porta de Deus, que não é a porta do Criador. Porta de Deus, já falei, não é o Deus que seria o Criador. É o Deus contrário, é o que a Bíblia prega, porque mantém você preso. Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica, que significa, olha bem, grande confusão. Portanto, porta da confusão. Ou seja, o Deus que ensinam e inclusive aparece na Bíblia zilhões de vezes. A origem é o hebraico kabar, kabar. Ou seja, o maior. Maior o quê? Se abriram os céus e eu tive visões de Deus, diz Ezequiel. O que ele viu? Não viu nada. Ele viu uma nave espacial. Se você ler o trecho seguindo, 3, 4, 5, 6, os versículos, você vai ver que a visão dele é uma nave. Isso está cheio na internet. Se você não acredita, é porque você não tem conhecimento suficiente ou entendimento para saber sobre isso. É realidade, fazer o quê? Então ele disse, e eu tive visões de Deus. Não teve uma visão, ele teve várias visões. Corresponde às visões que alguns homens dizem ver ou ter, principalmente quando drogados. Então vamos lá. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Olha o 5º aí de novo, pentagrama. Jeoaquim, muitos falam Joaquim, né? Aquele a quem Deus concedeu. Aquele que Deus estabeleceu. Segundo filho de Josias e 18º rei de Judá. Reino que ele governou durante 11 anos, de 610 a 599 a.C.
O 11 aqui é a representação de alguém que supostamente acordou, né? Porque são 3 números principais ditos como a representação do acordado. 11, e são números principais no mapa da numerologia. 11, 22 e 33. Né? Tanto é que dizem que Satanás, tanto quanto Jesus, o número deles equivale a 33. Só que tem o outro lado da história. Inclusive, isso é utilizado pela maçonaria. Né? Que chega lá no seu o grão-mestre, né? Chega ao 33º nível. Que 33º nível? Não chega a nada. Chega lá na ilusão deles, né? O cara está muito mais preocupado com o seu financeiro do que realmente com o geômetra, né? O Gadu, que eles chamam, né? E por que eles não falam do Baphomet? Mas é outra história. Então, 11 é a representação de alguém supostamente que acordou. O primeiro estágio para o plano espiritual. O seu nome original era Eliakim, que tem praticamente o mesmo significado. Ou seja, meu Deus se levanta, correspondente ao número 11, ou aquele que se levantou. Ou seja, libertou-se dos conceitos ou do ego humano. Entenderam? Fixem em vossos cérebros e consciências aquilo que não te liberta, te aprisiona. É lógica. Ok? Tornem-se livres. Isso é a luz. Vamos encerrando mais uma vez essa aula, esperando que vocês tenham conseguido atingir o entendimento na luz do Criador. Paz, hoje e sempre. Assim seja. Até breve, meus queridos.